Bom dia, que a graça do Senhor Jesus seja contigo, que o amor de Deus brilhe sobre sua vida. Um texto bíblico para sua meditação, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Meus amigos, meus irmãos, nós cremos na doutrina do batismo com o Espírito Santo, na linguagem de oração. Deus destinou ao homem uma linguagem especial de comunicação. E assim como eu, professor formado em letras, preciso sempre me atualizar na língua estrangeira para ficar fluente. Haja visto ter me formado há 13 anos atrás, com o desuso, com certeza eu perco a fluência naquele idioma no qual eu me habilitei. Não obstante, também o crente que é batizado com o Espírito Santo deve buscar a fluência, falar em línguas constantemente, em oração. Porque o texto bíblico, o apóstolo Paulo ensina que traz uma edificação pessoal, ou seja, nós somos espírito, que temos uma alma habitando dentro de um corpo. Deus é espírito e se comunica com o nosso espírito. Então, essa comunicação, ela se dá por meio do Espírito Santo com o nosso espírito. E a oração em línguas, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Quando nós falamos em línguas, o apóstolo Paulo ele disse que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Todavia, no versículo 14, ele disse que o que ora em línguas, ora bem. Porém, o seu entendimento fica infrutífero, porque ele ora com o Espírito. Porém, isso não é uma desculpa para não orar em línguas. 3 verdades importantes sobre orar em línguas. Primeiro, confiança de que o Espírito que ora em línguas através de nós, porque na verdade nós oramos no Espírito. Confiança, entendendo que ele ora conforme a vontade de Deus. Às vezes nós não sabemos pedir, a nossa vontade pode não ser a vontade de Deus. Então, quando oramos em línguas por uma causa até nossa, por uma intercessão pessoal ou coletiva, estamos colocando confiança de que Deus está ouvindo, segurança de que a vontade de Deus está em primeiro plano, e esperança de que haverá uma resposta. Então nós temos a confiança, a segurança e a esperança. Quando oramos em línguas, colocamos em primeiro plano a vontade de Deus, colocamos a nossa vontade em segundo plano, nos submetemos à vontade de Deus, aceitamos os propósitos de Deus e confiamos, porque haverá resposta.
Porque quando o Espírito Santo ora por nós, nunca uma oração do Espírito deixou de ser respondida. Porque ele ora conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Ou seja, o Espírito Santo ele ora conforme a vontade de Deus. Orar em línguas é se submeter à vontade de Deus, é aceitar os projetos de Deus e é confiar que o que Deus tem para nós é o melhor. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós andamos segundo o Espírito, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gálatas 5:17. Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Outro benefício de orar em línguas: você começa a matar a carne e as suas paixões, desejos desenfreados, pornografia, prostituição, vícios, ódio, inveja, cobiça, avareza. Você mata esses impulsos carnais quando você ora em línguas. O apóstolo Paulo, ele escreveu: eu quero que todos faleis em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, ele diz: dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Ele não está falando de dialetos e idiomas, porque em Corinto, uma igreja gentílica, haviam outros fluentes em diversos idiomas lá. Mas o apóstolo Paulo não está se gabando dos seus títulos. Ele está glorificando a Deus por ter recebido o dom de línguas estranhas. E ele deixa no versículo 19: eu quero que todos faleis em línguas. Então esse é o desejo de Deus. Jesus Cristo falou: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Deus abençoe a sua vida. Busque o batismo com o Espírito Santo. Como? Orando. Oração é o meio pelo qual se recebe o batismo com o Espírito Santo. Quantas horas eu tenho que orar? Ore até receber. Deus deu o batismo para edificação pessoal. Deus deu o dom de línguas para edificação da igreja. Uma coisa não se mistura com a outra. Você pode não ter as variedades de línguas, nem as interpretações para a edificação do corpo de Cristo, mas falar em línguas para edificação pessoal é promessa para todos. Então ore até receber. Que Deus em Cristo te abençoe.